Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pocket Live 2.1 do Unifoa. Eu sou o Bibo Machado, fotógrafo e professor de fotografia do curso de design do Unifoa. Eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre composição fotográfica e tornar as fotos de vocês cada vez mais bonitas. Nós, fotógrafos, utilizamos as regras da composição fotográfica para dar mais dinamismo às nossas imagens e também para distribuir melhor os elementos de cena, fazendo com que os nossos observadores dirijam o seu olhar para aquele ponto principal da nossa composição fotográfica. Falando em composição, vamos a ela? Vamos começar as nossas dicas com a composição regra dos terços. Eu gostaria de falar para vocês que o fato da gente colocar um assunto ou objeto principal no centro de um quadro nem sempre resulta numa boa foto. Às vezes a imagem fica com aquela naturalidade de uma cena comum, mas ao mesmo tempo se torna uma imagem cansativa. E a regra dos terços traz a solução para esse problema. A regra dos terços funciona da seguinte maneira. Você tem que imaginar duas linhas cruzando o visor da sua câmera na vertical. Duas linhas cruzando a sua cena na horizontal, e aonde essas linhas se cruzam são os pontos que nós chamamos de área de interesse. Esses pontos, eles tiram a mesmice da imagem e trazem uma dinâmica mais interessante na composição. Como vocês podem observar, o barco azul ele se encontra em dois círculos de área de interesse. Não existe problema se não tem um elemento principal nos dois outros pontos de interesse. O importante é que a sua imagem fotográfica traga pelo menos um ponto de interesse em cima do seu foco principal. Com isso, você tira a sua imagem fotográfica do estágio de imagem cansativa, de imagem centralizada, de uma imagem ou uma composição muito comum. Vamos passar agora para a outra regra da composição, a focalização. A focalização nos permite destacar um dos planos da nossa imagem, do nosso discurso imagético. Como vocês podem observar, esse dente de leão ele está em foco e o fundo completamente desfocado. Essa situação traz mais evidência para o plano principal aonde se encontra o dente de leão. Toda essa área circulada está em foco e o restante fora de foco. Com isso, a gente cria destaque para a imagem. Você destaca a imagem de um dos planos. O elemento focalização, ele é muito utilizado em fotos que precisam ter somente um dos planos em destaque. Como vocês podem ver, o plano central sempre focalizado. Aqui temos um outro exemplo de focalização, a foto do sanduíche em destaque e o seu plano de fundo, que são os elementos que foram utilizados para processar o produto,
totalmente fora de foco. A área onde se encontra o foco do produto. E com isso a gente tem o destaque que o elemento merece dentro da composição fotográfica. Novamente, circulando a área. O próximo elemento da composição é a forma. Há vários meios da gente ressaltar a forma dentro de um elemento da composição. A gente pode destacar a forma através do contorno do objeto principal, alterando o ângulo da câmera, ou ainda enfatizá-lo, ou seja, melhor aproveitar o efeito de uma luz que venha por trás, como vocês podem observar nessas imagens. As formas estão em destaque através do recurso de uma luz que vem por trás da cena. Vamos agora ao próximo elemento da composição fotográfica, que é a escala. Nós podemos perceber, numa composição fotográfica, que em iguais circunstâncias, a atenção se concentra sempre na maior unidade da cena. Ou seja, na primeira foto, vocês estão vendo que a cabeça, a escultura, da cabeça desse cavalo está muito maior do que o restante da cena. Tá? Essa área onde se encontra a cabeça do cavalo está totalmente em destaque, devido à escala que ela se encontra dentro da cena. A mesma coisa acontece com a imagem dessa fotografia de externa, onde o poste com as lâmpadas está em destaque, está numa escala muito maior em relação à construção que se encontra no fundo da cena. Com isso, essa área ganha um grande destaque. O próximo elemento que nós vamos mostrar é a perspectiva. A perspectiva, ela promove uma profundidade dentro da cena que faz com que o fotógrafo consiga conduzir o olhar do seu espectador durante a leitura da foto. Se vocês observarem na foto de externa, as linhas diagonais formam uma perspectiva dentro da composição e conduzem o olhar do espectador para um ponto focal estabelecido pelo fotógrafo. A mesma coisa acontece na foto ao lado da estação do metrô, onde nós temos linhas bem definidas que conduzem a uma perspectiva com um ponto de fuga ao final da composição. Se vocês observarem, as linhas amarelas, estão destacando bem esse ponto de fuga da perspectiva, dando uma profundidade para a foto, uma sensação de tridimensionalidade, e criando um caminho que conduz o olhar do espectador. Outro elemento é o contraste de cores e de texturas. No contraste de cores e de texturas, se a tonalidade do assunto for mais clara ou mais escura que o fundo, ou mais escura do que os objetos que a rodeiam, com certeza ela irá se destacar junto às demais. A gente consegue perceber nitidamente nessa imagem que as cores estão em destaque e estão bem contrastadas, ou seja, existe um contraste de cor muito intenso nessas imagens. Outro destaque de contraste são as texturas, que podemos ver diferentes texturas nessa mesma composição fotográfica. E, para encerrar e não prolongar muito o nosso papo,
está faltando comentar com vocês uma última dicasinha que é muito importante. Conheçam o seu equipamento fotográfico, seja ele um celular, seja ele a sua máquina digital, porque só a partir do momento que você conhece o seu equipamento, você vai conseguir tirar dele os recursos que você precisa para criar boas imagens. Minha gente, eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar, eu queria falar com vocês e citar uma frase do Steve McCurry. Ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim, para poder falar com vocês. Ele diz o seguinte: as regras foram feitas para serem quebradas. Então, minha gente, o mais importante é vocês se divertirem enquanto estão fotografando. Tá ok? Muito obrigado. Vou ficando por aqui e espero vocês no Pocket Live 2.1 do Unifoa. Um grande abraço. Obrigado.